Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um semestre acadêmico aqui no BCC, na sua disciplina de Engenharia de Software. Então, eu sou o professor Marco Aurélio e eu ministrarei a disciplina para vocês nesse semestre. Então vamos aqui agora a um conjunto de informações gerais sobre a disciplina. Então, primeiramente, vou apresentar para vocês. Eu sou professor do Departamento Acadêmico de Computação desde 2013. Provavelmente vocês não tiveram aula comigo ainda, ou tiveram, foram aulas ou da minha disciplina, ou de LFAC. Além daqui do BCC, eu também ministro aulas lá no mestrado. Falo lá, mas é aqui no nosso mestrado, aqui em Camorão. O estudo é remoto, né? Então é estudo muito distante. Mas sim, aula aqui no nosso mestrado em Campo Mourão, mestrado acadêmico em ciência da computação. Atualmente eu sou coordenador. E em que áreas que eu atuo? Bom, eu atuo na área de engenharia de software. Quando eu falo de engenharia de software, meu foco principal é enquanto a teste de software, embora também trabalhe com outras áreas, com menor densidade, e principalmente educação e computação. Então, quando eu falo em educação e computação, eu falo em ensino introdutório à computação na forma de programação, ensino de teste de software e principalmente como criar recursos educacionais abertos, objetos de aprendizagem, à luz do que nós sabemos de engenharia de software, para os domínios de programação e teste de software. Então esse é o meu foco principal, é a aplicação da engenharia de software no desenvolvimento de objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos, com aplicações em ensino de programação e ensino de teste de software. Tá? Então esses são os meus trabalhos. Daí, durante o semestre a gente discutirá diversos temas de engenharia de software. Quando tiver alguma coisa de pesquisa interessante, eu retomo para vocês, caso tenha interesse. Bem? Feita então essa introdução sobre mim, agora nós partimos para os requisitos do curso. Então, nessa disciplina, o que é necessário? Obviamente, a gente precisa de um computador. Eu assumo que essa disciplina ela está no 5º período, então você já passar para disciplinas de programação, de análise e afins. Então, eu presumo que vocês já tenham, talvez, alguns recursos computacionais. Tá? Então, eu imagino que vocês tenham um computador. Caso não tenham, tudo bem. A gente vai ter um formulário, uma pesquisa lá no Moodle, que vocês vão poder informar para mim o que é que vocês têm disponível e o que a gente precisa fazer para melhorar a experiência de vocês de aprendizado aqui. Tá? Então, a princípio, eu assumo que vocês têm um computador à disposição, que esse computador tem um sistema de som, microfone, caixa de fone de saída de fone de ouvido. Seria interessante que tivesse vídeo. Tá? Embora não seja obrigatória a participação com vídeo de vocês nas aulas, para o professor é muito importante ver vocês. Tá? É um feedback. Tá? Então fica a sugestão. Eu não sei como eu acesso a internet para vocês. Então, alguns têm internet super rápida, fibra ótica, e talvez tem vários de vocês que não têm uma internet rápida, acesso pelo celular, uma conexão rural. Então me passa esse feedback. Algumas coisas são quase essenciais, no entanto. Óbvio que algum acesso à internet nós precisamos. O e-mail @alunos, tá? Então isso é algo que vocês precisam ter, porque os vídeos, acesso ao Google Meet é por lá, é por sua conta @alunos. Então tem vários alunos que não têm a conta @alunos e tentam entrar na videoconferência e vai pedir autorização. Seria importante evitar isso. Bem? Outra coisa importante, verifique se o e-mail de vocês não tem nenhum problema de spam que está impedindo a chegada dos e-mails @utfpr. Por exemplo, tem várias atividades que eu vou disparar via Moodle. Vocês serão notificados automaticamente pelo Moodle. Mas, por outro lado, se o e-mail que está cadastrado no Moodle, se a conta de e-mail de vocês impedir o recebimento dos e-mails do Moodle, eles não vão saber do que está acontecendo. Então verifiquem. Tá? Então verifiquem se no spam de vocês
está liberado, os e-mails @tfpr, e verifiquem também lá no Moodle se o seu e-mail está corretamente cadastrado. Tá? Depois tem mais um vídeo lá no Moodle que fala detalhadamente sobre essa questão de spam. Então, reforçando aqui por enquanto, então, façam aquela pesquisa anônima que está lá no Moodle. Tá? É anônima, tá? Então não se sintam acanhados de respondê-la quanto ao que vocês têm disponível de internet, computador, qualquer outra dificuldade que vocês tenham na realização de disciplinas, principalmente agora que a gente está na forma remota. Tá? Então sintam-se à vontade, coloquem lá tudo que vocês acharem necessário. Tá? Depois, caso a gente tenha alguma questão que a gente precise buscar uma solução, né, quanto antes, a gente entra em contato comigo, né, eu vou tentar fazer de acordo com o que eu receber, fazer algo que funcione para todos, tá? Que eu acredito que a acessibilidade é algo que tenha que funcionar para todos também. E eu acho que se eu torno acessível para uma pessoa, automaticamente aquilo torna acessível para mais pessoas. Tá? Mas mesmo assim, talvez tenha algumas situações que tenham particularidades, então a gente pode conversar separadamente para verificar qual a melhor forma de conduzir a disciplina para vocês. Bom, então, como o nosso semestre se organizará de forma geral? Então, toda semana a gente vai ter um dia com aulas assíncronas, vai ser segunda-feira, e outro com aulas síncronas, que será na quinta. Então, quinta-feira à noite, aula síncrona. E segunda-feira, assim, em tese, no horário de vocês, tem uma janela segunda-feira à tarde, que em tese seria assíncrona. Mas veja, na verdade, não se iludam com isso que, segunda-feira à tarde é assíncrono. É óbvio que aqueles dois horários que estão marcados como assíncrono é uma garantia que eu tenho, que vocês têm, no mínimo, aquelas 2 horas aula para trabalhar na disciplina. Mas se vocês olharem no planejamento, vocês vão ver que a carga horária da disciplina são 60 horas, ou seja, 72 horas aula. Se nós contabilizarmos horas aula síncronas e assíncronas, vão faltar ainda 22 horas aula, se eu não me engano. Então, essas 22 horas aulas, como é que elas serão realizadas? Durante o semestre acadêmico, ou seja, além daquelas 2 horas aulas de forma assíncrona que vocês podem fazer na segunda-feira à tarde, vocês ainda vão precisar encontrar umas 2 a 3 horas aula durante a semana para estudar a engenharia de software 1. Pode ser qualquer horário se vocês quiserem, de manhã, tarde, noite, madrugada, sábado, domingo, fica a critério de vocês. Tá? A única coisa que a gente vai verificar é que quantas atividades assíncronas, que além das aulas assíncronas, elas vão ter atividades relacionadas e tem datas de entrega. A gente vai permitir ter uma repescagem da forma de entrega das atividades, mas vocês vão precisar ficar atentos a essas informações. Já daqui a pouco eu retomo essa item em específico. Bom, então essas aulas assíncronas e síncronas, como que elas estão organizadas? Todo o nosso conteúdo está organizado em grupos de conteúdo. E esses grupos têm, em geral, 1 ou 2 semanas. Então, cada grupo vai abordar um conceito principal da engenharia de software. Tá? Então, por exemplo, essa semana a gente vai trabalhar de uma forma geral a engenharia de software. Tá? Então, conceitos introdutórios sobre engenharia de software. O que é engenharia de software? Na próxima semana, a gente vai falar sobre processo de software e modelos de ciclo de vida. Depois, vai ser sobre engenharia de requisitos. E assim por diante. Tá? Então, cada semana o grupo, né, geralmente é uma semana ou 2 cada grupo, então a cada grupo a gente vai trabalhar um tópico. Para que servirão as aulas assíncronas? As aulas assíncronas para nós será extremamente importante. No semestre passado, tinha muito conteúdo que a gente trabalhava nas aulas síncronas, com aula quase tradicional. E não era tão legal, não foi tão produtivo. Então, nesse semestre, a gente vai fazer um pouco diferente. Os conteúdos eu vou passar para vocês de forma assíncrona. Vídeos, textos e atividades. Tem atividades que são só relacionadas ao conteúdo, mas para fixação, e tem atividades que vão valer nota. Tá? Por que isso? Eu quero que vocês utilizem as aulas assíncronas para revisar os conteúdos estudados na semana anterior. Outro ponto, vocês vão trabalhar já os conteúdos para a próxima aula. Por exemplo, eu vou passar, junto com esse vídeo de apresentação, vou passar para vocês diversos outros conteúdos que são sobre engenharia de software. E daí na aula de quinta-feira,
eu não vou retomar do zero o conteúdo sobre engenharia de software. Eu vou retomar partindo do ponto de que vocês estudaram aquele material que eu passei. Tá? E será assim para todos os grupos de conteúdos. Todas as semanas, basicamente. Tá? E daí, óbvio que depois vocês ainda têm atividades previstas para essas aulas assíncronas. Né? Então, por exemplo, eu vou passar conteúdo sobre engenharia de software e tem um questionário sobre engenharia de software para vocês responderem. Então, por exemplo, essa semana, como eu exemplifiquei para vocês, a gente começa com aulas assíncronas, que eu vou disponibilizar o conteúdo ou vídeo, ou ambos, ao menos uma atividade, tá? Não vai ter nenhuma semana que vocês não vão ter ao menos uma atividade para fazer de forma assíncrona. Tá? Se eu passei um conteúdo, seja vídeo ou texto, eu vou passar uma atividade sobre aquele conteúdo, vídeo ou texto. Tá? E dessas atividades aqui, algumas vão ser para avaliação. Tá? Tá, então, o conteúdo a gente vai retomar na aula assíncrona, a partir das respostas das atividades. Então, veja que essas aulas assíncronas, essas atividades, elas têm uma data e horário para entrega. Então, toda quinta-feira, tá? Então, quinta-feira, às 15h50 da tarde, é o horário que eu espero que vocês entreguem as atividades assíncronas. Por quê? Porque nesse espaço, entre as 15h50 e as 7h30, eu consigo olhar a atividade de vocês e corrigi-las. Para, a partir disso, saber quanto a gente tem que trabalhar nas aulas síncronas. Tá? Se vocês não fizerem as atividades assíncronas, as aulas síncronas da noite são totalmente prejudicadas. Tá? E, finalmente, quando tem durante a aula síncrona, provavelmente vai fazer alguma atividade durante a aula. Eu posso deixar alguma atividade que é avaliativa, que vocês podem concluir durante a aula ou até a data que eu estipular, mas sempre vai ter alguma coisa, não é uma aula só expositiva, é uma aula que eu quero a participação de vocês. E até por isso mesmo, né, quando eu falo dessas participação, vai ter implicação sobre o que vai ser gravado ou não das aulas. Explicando um pouco mais sobre as aulas assíncronas, o conteúdo vai ser disponibilizado todo pelo Moodle, então a gente pode partir para o Moodle daqui a pouco, eu vou dar uma visão geral do que tem lá. Tá? Então, então vai ter um local para que a gente discuta os conteúdos e vocês escutam. Então, eu vou estar disponível para e-mail? Estarei. Mas, às vezes, vocês querem ter uma dúvida de vocês, é comum a todos. Então, o fórum ele serve muito bem para isso. Então, as atividades elas vão estar organizadas em tópicos. As atividades também estão configuradas para marcar a sua realização de forma automática. Então, antigamente eu deixava para vocês marcarem quando eu tivesse concluído a atividade. É uma coisa que quase não se utilizava na prática. Então, agora está automático. Então, na hora que você clicar no vídeo e abrir ele, eu sei que você acionou aquele mecanismo. E, ao mesmo tempo, se vocês não acessarem o conteúdo, eu também saberei que vocês não acessaram aquele conteúdo. Tá? Então, uma forma de vocês me encontrarem via Moodle. É a minha forma predileta, tá? Então, usem principalmente ela. Tem por e-mail, tá? Vocês podem mandar e-mail qualquer horário, qualquer dia. A única coisa é que, de domingo e feriado, eu posso até ler o e-mail, mas eu dificilmente responderei. Uma parte boa é que a gente não tem feriados esse semestre acadêmico, tá? A gente só vai ter domingos. Tá? Mas, de forma geral, de domingo eu não respondo. Então, observe, né, que a resposta também não vai ser instantânea, não leia e-mail de minuto em minuto. Então, assuma que eu leio e-mail umas 3 vezes por dia. Tá? Então, esse vai ser o tempo que eu vou demorar para responder. Bom, outra forma de me encontrar, os horários de permanência, os PAs, os PA-alunos. Tá? Então, tem esse endereço, vai ter esse horário, eu estarei lá no PA-aluno, disponível para vocês. Professor, eu não gosto de usar o Moodle, não quero colocar no fórum. Professor, eu não gosto de e-mail, tenho uma versão e-mail. Eu não consigo participar no horário de aluno porque tenho aula naquele mesmo horário. Como que eu faço conversar contigo? Marque um horário comigo do You Can Book Me. A gente pode marcar por videoconferência, por exemplo. Tá? Então, temos opções para desempenhar essas atividades, essas aulas assíncronas. Bem? Quanto às aulas síncronas, nós vamos utilizar o Google Meet. Tá? Sempre esse endereço. Eu vou adicionar todos vocês como convidados desse compromisso.
A presença, como é previsto no regulamento, não é obrigatória. Tá? Vocês precisam ir nas aulas síncronas, vocês não são obrigados nas aulas síncronas. Todavia, eu vou ter um controle de quem foi e não foi. Vai valer nota isso? Não. Vai valer presença? Não. Como eu falei, presença não é obrigatória. Então, para que isso? Para ter uma noção, né, do tipo de dúvida que vocês podem ter. Tá? Em geral, os conteúdos, as aulas síncronas, a gente vai trabalhar o conteúdo que foi apresentado para vocês anteriormente. Tá? Então, em tese, um atendimento individual, em horário de aluno ou de forma síncrona, pode substituir, eventualmente, uma falta de vocês. Veja que, por padrão, eu assumo que vocês irão na aula síncrona. Tá? Não é uma aula, digamos, que está lá só por estar. Tá? É um compromisso que eu assumo que vocês têm, que vocês irão nela. Por isso que eu estou falando, toda quinta-feira à noite são as nossas aulas síncronas. Só um dia por semana. Eu espero que, pelo menos, né, nesse espaço de tempo, seja possível realizá-lo. As aulas síncronas não serão gravadas, tá? E distribuídas para o professor. Já fiz isso semestre passado, farei isso de novo. Motivos. Implicações legais. Tem os direitos de imagem, não meu. Eu, como professor, automaticamente estou cedendo direitos de imagem e som para o UTFPR. Mas de vocês, alunos. Tá? Então, eu não posso pegar e disponibilizar no YouTube automaticamente o som e imagem de vocês. E também eu quero incentivar a participação. Às vezes pode ter algum aluno que não quer participar da aula porque ela vai ser gravada e disponibilizada. Então, fica com incentivo a participar. Da minha parte, eu não vou gravar. Professor, mas eu queria gravar alguma coisa para poder ver depois. Sinta-se à vontade para você fazer uma gravação local. Se você quiser gravar na sua máquina, né, gravar o vídeo ou pelo menos o áudio para poder, à vontade, não tem problema algum quanto a isso. Ah, professor, não tenho como gravar, meu computador não consegue suportar isso. Tudo bem, me procura de forma assíncrona, marca um horário que eu esclareço a sua dúvida, né, específica. Bem? Tá? E finalmente, essas aulas síncronas, obviamente, eu preciso acessar o computador e eu realmente espero que vocês tenham pelo menos o microfone disponível. Eu não quero ficar falando para além, eu quero ter alguém para interagir nessas aulas. E finalmente, não menos importante, as formas de avaliação. Como serão as avaliações? A gente vai ter, durante o semestre, diversas atividades de aprendizado, né, que eu chamo de atividade A. Tá? A gente vai ter quantas atividades? Olha, vai ser 1 a 2 por semana. Serão 15 atividades no total. São atividades complexas? É óbvio que não. Tá? São atividades que eu sei que dentro dos espaços de horas previstos para aquela semana, para a disciplina, vocês conseguem fazer. Se nós temos 2 aulas teóricas, né, 2 aulas teóricas não, né, 2 aulas síncronas, e aproximadamente 4 aulas assíncronas, então as atividades são dimensionadas para essas aulas assíncronas. Bem? E além das atividades nós temos uma prova, uma única prova, tá? No dia 5/7. Como funciona a recuperação? Eu não tenho prova de recuperação, não tenho prova de exame. Eu ofereço recuperação durante o semestre. Ou seja, fiz uma atividade, não ficou boa. Não fiz uma atividade, eu quero entregar. Tudo bem, você pode entregar novamente a atividade. Até quando? Tá? Para a atividade 1, 2 e 3, até a data da prova. Se for a atividade da 4 até a 15, até o último dia de aula. A nota se tirar nessa nova submissão de atividade substitui a nota anterior. Tá? Simples assim. Então, não tem problema. Tá? Perdi uma atividade, faça em seguida. É importante que você faça as atividades. Observe, utilize a atividade não como uma avaliação por si, mas como uma maneira de estudar mais, de verificar se está aprendendo direito o conteúdo, para tirar dúvidas. Em relação à prova, como vai ser a recuperação da prova? Vou apresentar, corrigir, vocês vão fazer a prova, vou corrigir a prova, vou apresentar as notas, a gente vai ter uma aula que eu vou fazer a devolutiva dessa prova, geralmente vai ser a aula seguinte, a data da prova,
E daí vocês vão ter até a aula seguinte, né, ou pelo menos um dia, para entregar a correção da prova. Então, veja, uma boa oportunidade, porque se eu vou ter devolutivo, a gente vai poder discutir algumas questões, ver o que pode estar certo e errado. Você vai poder conversar com o professor sobre a prova. Então, você tem a oportunidade de entender o que você errou e refazer. Essa prova que você entregar refeita, eu vou corrigir ela de novo, e a média nota da prova agora, né? A nota da prova vai ser o quê? Vai ser a média entre a nota da prova que você fez e a nota da prova corrigida, da recuperação. E, finalmente, como é a média final de vocês? Como vocês vão saber se aprovaram ou reprovaram? Eu vou calcular a média geométrica das suas atividades e a nota da prova. Eu vou tirar a média aritmética delas. Tá? Veja, tem um ponto aqui bem peculiar, a média geométrica das atividades. Se vocês não entregarem uma atividade, a média geométrica é 0. Vocês precisam entregar as atividades para que vocês consigam lograr sucesso na disciplina. Vocês têm oportunidade de recuperação de forma a poder repor as atividades. É claro que a gente está num momento muito peculiar, muito particular. E se você tiver algum problema de saúde, tiver alguém da família está doente, você realmente não pôde fazer atividade e você não conseguiu entregar tempo da recuperação, entre em contato comigo. Tá? Entre em contato comigo para verificar se tem alguma possibilidade de reposição. Tá? Essas aqui são as atividades normais de recuperação que eu estou oferecendo para vocês. Mas é óbvio, se vocês têm uma situação que vocês têm um atestado médico, ou que seja equivalente a uma situação que a gente sabe que vocês vão ter direito a atestado médico, por exemplo, então essas situações a gente consegue abrir uma exceção. Tá? Meu objetivo aqui não é dificultar a vida de vocês. Meu objetivo aqui é permitir que vocês aprendam bem engenharia de software. É apenas isso. Bem? Então, agora é só fazer uma pequena pausa. Eu vou fazer uma mudança agora para o Moodle. Tá? Pessoal, continuando aqui agora, a gente está no Moodle. Então, como estudante, vocês estão tendo essa visão aqui. Então, observe, as informações básicas de contato comigo, elas estão sempre disponíveis aqui. Então, meu nome, meu e-mail, os horários de atendimento. Se vocês precisarem marcar um horário comigo, tem aqui como vocês marcam o horário. Tá? Os endereços das salas de aula, síncronas e assíncronas. O fórum, né, onde vocês podem conversar. Né? Então, vou colocar aqui o planejamento da semana e aqui também vocês podem colocar dúvidas. Então, vocês podem colocar qualquer item aqui, não tem problema, e eu respondo, e outros colegas também podem responder se for necessário e contribuir. Aqui vão estar as notas, então, vocês clicarem aqui, vão ter uma planilha que vão ter todas as notas de vocês, né? As médias, as notas das provas. Tá? As notas das provas, as nossas atividades. Aqui vai ter um log de todas as atividades, o seu nome, o número da atividade, quando você entregou, quando foi avaliado, qual foi essa nota. E a correção das atividades em si vão estar lá no Moodle. Aqui vão ter as provas, né, as notas de cada prova, de cada questão, a nota normal da prova, a nota pós-correção. Então veja, essa planilha tem todas as notas para aprovação e aprovação de vocês estão definidas nessa planilha. Sinta-se à vontade para criar uma cópia dessa planilha e simular as notas de vocês. Não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Ela está aí para isso, na verdade. Para vocês terem uma forma totalmente transparente de mostrar para vocês como são as avaliações e como elas contam para a aprovação de vocês. Tá? Outra coisa que a gente tem é esse planejamento de aulas. É um planejamento bem detalhado. Então, a gente tem aqui as semanas. Eu coloquei aqui a semana do ano. Né? Então, por exemplo, hoje nós estamos na semana 24 do ano de 2021. E aqui tem o dia da que seria supostamente a aula síncrona. E aqui o dia da aula síncrona.
Observe que, de forma geral, eu suponho que nossas semanas vão ter 6 horas dedicadas para engenharia de software. Tá? Se a gente for olhar aqui, 6 horas por semana, ao final do semestre dá exatamente 72 horas aula, que é exatamente o quanto nós precisamos na disciplina. De aula síncrona, se for ver, a gente tem menos, né? Aula síncrona, que é a coluna C aqui, a gente vai ter quantas horas aulas de encontros síncronos? 24. Tá? Ou seja, 12 semanas. 12 semanas de aula de semestre. É um semestre bem curto. Então, tomem cuidado, fiquem atentos, não se descuidem quantas horas vocês dedicam a cada uma disciplina que vocês estão fazendo. Uma reclamação que foi comum para nossos professores foi que a gente percebia, se o seu aluno reclamava, a gente percebia isso, era uma sobrecarga. O sistema acadêmico, quando recomenda a disciplina para nós, para os alunos, os estudantes, ele não coloca um limite considerando que temos um semestre mais curto. Ele continua sugerindo o máximo, 7, 8 disciplinas, que geralmente é muito fazer um semestre tão curto. Tá? Então, aproveitem que vocês têm 2 semanas, se não me engano, para decidir se vai cancelar ou não uma disciplina. Então, sintam como é a disciplina, cada uma das disciplinas que vocês estão fazendo, e se vocês perceberem que não dá conta de alguma, né, não tenham receio de fazer um cancelamento, ou pelo menos converse com o professor, para ele estar ciente que, professor, não é a prioridade minha fazer essa disciplina agora, tá? Mas eu vou continuar matriculado, que vai que eu consigo e dá certo. Tá? Então, pelo menos, sejam transparentes com os professores nesse quesito aí, e saibam as opções. Tá? E daí aqui eu tenho o conteúdo, né? Esse conteúdo é como está no nosso plano de aula lá no sistema acadêmico, e aqui tem as atividades que vão ser realizadas de forma assíncrona, e as atividades realizadas de forma síncrona em cada aula. Tá? Então aqui já podem ter uma boa perspectiva do que espera vocês, quais são as atividades previstas. Observe que na primeira parte da disciplina, que a gente fala sobre engenharia de software, modelos de processo, modelos de ciclo de vida, a gente tem poucas atividades, são 3 atividades e uma prova. Depois, a gente não tem mais prova, mas as atividades ficam um pouco mais intensas, mais intensivas. Então, a gente tem mais atividades na segunda parte. Tá? Em compensação, não temos prova. Tá? Então, é um trade-off, tá? Uma troca que a gente faz aqui. Em vez de ter mais uma prova, ter mais atividades que permitam o exercício dos conceitos de lei de software que nós estabelecemos no planejamento. Daí tem as avaliações, conforme eu expliquei, é idêntico. Tá? Então, aqui as provas e as atividades, como é a recuperação da prova, como é a recuperação da atividade e como é a média, né, a média final. Eu tenho uma lista, essa lista aqui ela ainda tem os conteúdos do semestre passado, boa parte dos conteúdos vão ser reaproveitados, vão ter alguns conteúdos vão ser adicionados. Então essa é a lista das aulas. Caso tenha interesse em complementar, tem uma lista de palestras interessantes da área de software, sintam-se à vontade. Tá? Observe que conforme vocês forem acionando cada uma das atividades, né, ele vai identificar se foi feita aquela atividade, se foi... Por exemplo, eu não cliquei aqui na lista de vídeos, então ele está dizendo, olha, professor, você não viu ainda quais são as listas de vídeos dessa aula. Né? Então, no momento que eu clicar aqui, né, mostrar o playlist, né, então aqui está disponível nesse dispositivo. Né? Tá, mas na hora que eu clicar aqui, se eu atualizar a minha página, ele vai indicar aqui aquela atividade, né, via lista de conteúdos de aula, foi cumprida. Eu vou observar isso, tá? Então, quando seus alunos vão ficar olhando um por um, se eles deixarem fazer uma atividade, mas alguns alunos eu vou tentar acompanhar, mesmo seja por amostragem, e também é útil para vocês. Tá? Eu espero que, por exemplo, para essa primeira aula, né, nessa quinta-feira, vocês vejam todos esses itens até aqui. E, na verdade, até os vídeos aqui. Eu espero que até isso aqui vocês tenham visto. É bastante coisa. Tá? É bastante coisa de itens pequenos, tá? Mas são vários itens. Então, eu preciso que vocês fiquem atentos a isso. Tá? Ao ritmo que você dá as coisas. Tá? Então, especificamente, quanto a engenharia de software, então tem um texto aqui sobre engenharia de software que eu peço que vocês leiam. Eu vou ter também um vídeo sobre engenharia de software que vocês podem assistir. Eu tenho disponibilizado tanto vídeo quanto os slides.
e tem a atividade a ser feita. Tá? A atividade é em cima dos vídeos, mas obviamente o texto subsidia isso. Tá? E, bom, é isso. Tá? Qualquer dúvida quanto à organização do Moodle, da disciplina, ou ao conteúdo, eu estou, obviamente, à disposição de vocês. De resto, desejo uma boa sorte para todo mundo, um excelente semestre acadêmico, uma ótima retomada dos estudos, e conte comigo no que for necessário aqui na disciplina e no curso como um todo. Tá? Boa noite, boa tarde ou bom dia a todos vocês, a todos e todas, e até quinta-feira. Ou antes, para ter o atendimento, os e-mails, o fórum, sinta-se à vontade a entrar em contato comigo conforme necessário. Até mais.